Feito. Pronto. Então, gente, boa noite, né? Sejam todas e todos aqui bem-vindos à disciplina de gestão de projetos, né, do curso Administração Pública no século XXI. Eu me chamo Pedro de Almeida Costa, fiz um pequeno vídeo, né, de introdução ali, que talvez vocês devem ter assistido já no Moodle, tá? Sou professor na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, tá? E trabalho com, né, temas de pesquisa, extensão e ensino na área de administração pública e gestão social, né? Especialmente me interessa, né, como pesquisador, como docente, essa interface entre Estado e organizações da sociedade civil e outros movimentos sociais também, né, enfim, a interface Estado e sociedade, né, na organização, na consecução, na concepção das políticas públicas, né? Então, ah, essa disciplina que eu tinha explicado um pouco também no videozinho ali, ela já vem sendo ofertada no curso desde a sua primeira edição. Eu acho que a gente está na quarta turma, quarta ou quinta turma do curso. Eu acho que é a quarta vez que a gente tem já essa disciplina aqui. Ela foi sendo melhorada aos poucos, ela mudou também o período dela, tal, mas ela permanece como uma proposta, né, de uma competência importante a ser desenvolvida, né, na administração pública, que é a possibilidade de, né, saber elaborar, gerir, acompanhar, né, projetos como uma ferramenta de planejamento de gestão que ela é fundamental para a consecução de políticas públicas, tanto quando ela é feita a partir do próprio Estado, da administração direta ou indireta, ou até organizações, né, da sociedade civil que também, né, usam esse mecanismo, né, como forma de sustentação econômico-financeira e também como forma, né, de se colocarem nesse diálogo com o Estado no que diz respeito à execução de políticas públicas, tá? Então, é uma disciplina que eu gosto muito porque ela é uma ferramenta muito importante dentro desse campo, né, de estudo, docência e pesquisa que eu trabalho, tá? Ah, a nossa ideia hoje, né, Henrique, para videoconferência, não é repetir o vídeo lá de apresentação, tá? Eu não sei quem de vocês, até queria perguntar se vocês já leram os roteiros da disciplina, o plano de ensino, o plano de trabalho que tem para a disciplina, que eu quero trabalhar muito em cima das dúvidas que vocês eventualmente tiveram, tá? Mas se vocês quiserem, eu não sei quem já fez essa leitura preliminar dos materiais, eu posso explicar rapidamente também como vai funcionar a disciplina, né, o que está sendo esperado, né, de cada uma de vocês na disciplina, em termos de resultados, de entregas, etc., né, como a gente pretende conseguir avaliar, né, a incorporação, né, dessa competência, digamos, de elaboração e gestão de projetos, tá? Então, a gente tem feito isso nas outras edições também, tem funcionado bem como um bate-papo bastante informal, tá, gente? No sentido de vocês trazerem dúvidas, porque é uma disciplina rápida, né, que tem uma tarefa para cada uma das 2 semanas que a gente tem de atividades, né? Então, a proposta central didático-pedagógica da disciplina é que você se aproprie desse mecanismo através da elaboração de um projeto, né, simulado com as limitações, evidente, desculpa, com as limitações, né, pedagógicas de uma disciplina de 2 semanas, né, a gente pode trabalhar essa disciplina, né, em nível de graduação ou de pós-graduação com né, com um período maior, né, de um semestre inteiro, de um ano inteiro letivo e tal, né, há cursos muito intensos, né, para dominar em detalhes cada etapa do projeto. Mas a nossa ideia nessas 2 semanas é a gente se apropriar, né, da lógica central que ordena a elaboração de projetos, né, dada essa relevância, essa importância que ela tem para a administração pública e da sociedade civil quando está na interface, né, com o Estado também para gerir políticas públicas. Então, queria iniciar perguntando para vocês, quem de vocês leu o material, leu o roteiro, para eu saber, para eu tentar calibrar o que que eu preciso falar, o que que eu não, o que que eu não, o que que eu não preciso ser repetitivo, né? Para a gente otimizar o nosso tempo e para esse ser um tempo que ajude efetivamente vocês a lidarem com a disciplina, tá? Foi uma pergunta, tá? Se a gente puder. Queria ouvir um pouco de vocês, tá? Rapidamente, se alguém,
o primeiro, alguém não tocou no material, ainda não viu, não sabe do que se trata a disciplina, não entende. Enfim, a Juliana disse Professor, que já deu eu uma dei lida. uma olhada no roteiro, achei bem completas as informações. Uma dúvida: o item 2, que é a apresentação do projeto, ele não é apresentado na primeira atividade, né? Ele fica para a segunda Isso. Fica parte. para o final. Porque a apresentação é tipo um resumo, né, Marcelo? Então ela, Sim, ela já vai te dar um. Não faz sentido agora, porque na primeira entrega vocês vão até a entrega dos objetivos gerais e isso. específicos, né? Que é essa concepção de como responder à questão central, né? Que o projeto se coloca, né? Para trabalhar o problema, digamos assim, né? Concreto. E aí na segunda parte, sim. Então, na entrega final, que ela é cumulativa, a gente sugere, né, que ela seja cumulativa. Entre a primeira e a segunda entrega, a gente vai dar feedback para vocês, né, com sugestões, eventualmente, para melhorar, para refinar alguma questão da primeira entrega, e vocês incorporam essas mudanças junto com a produção da segunda parte na segunda semana. Então, de fato, a apresentação que corresponde ao resumo não faz sentido entregar antes de estar tudo pronto, né? Deixa eu ver, a Juliana disse que já deu uma lida superficial e o Rafael disse que achou bem complexo, né? Difícil escolher o tema. É isso, né, Rafael? É super importante. Eu estava comentando até com o Henrique antes da gente entrar aqui, né? Que a grande mensagem de hoje, digamos assim, é para vocês se apressarem em fazer essa definição de um tema, né? A proposta é que vocês possam exercitar em qualquer área de política pública, né? Eu não sei quem de vocês é servidor ou servidora pública, ou já trabalhou direto ou indiretamente, ou como prestação de serviços terceirizados, etc. Porque se vocês focarem em alguma área de política pública que vocês já trabalhem, né, isso pode facilitar sobremaneira, né, digamos assim, o sucesso eu não gosto, né, mas enfim, conseguir fazer o exercício, né, contento, efetivamente, à medida que vocês trazem a ferramenta de projetos para um campo em que vocês têm mais experiência, mais trajetória, mais conhecimento, mais acesso a dados, né? Então, se alguém já trabalha, por exemplo, com políticas ligadas à educação, ou à segurança, né, ou ao meio ambiente, mobilidade urbana, enfim, né, defesa de direitos, enfim, dependendo do campo em que vocês já possuem, né, uma trajetória profissional ou de estudos também, né, da graduação, de outros cursos que vocês veem, vai facilitar, né, porque a ideia é vocês, eu vou elaborar um projeto para, né, sei lá, combater, né, ter políticas de combate, de educação, por exemplo, contra né, para mitigar, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, né? Ou para trabalhar alguma questão ligada à segurança, alguma questão ligada à mobilidade urbana, ligada ao desenvolvimento social, à habitação, né? Enfim, é legal vocês trabalharem dentro de um campo, né, que vocês já têm alguma familiaridade. Até porque nessa primeira semana, né, Rafael, e aí hoje eu acho que eu já tento responder um pouco a Vanusa também, que colocou que o diagnóstico não vamos fazer para a entrega do trabalho da disciplina. O diagnóstico, tá, Vanusa, ele é um ponto central, assim, porque ele explica para quem está lendo o projeto, né, que normalmente vai ser o financiador, né, os gestores e gestoras daquela política tal, que vão autorizar ou não, né, a execução de determinado projeto. O diagnóstico traz dados, normalmente quantitativos, que vão sinalizar a relevância, né, daquele enfrentamento, né? Outro exemplo que eu estava conversando com o Henrique mais cedo também, se a gente vai fazer o município que quer fazer um projeto, por exemplo, para aumentar a oferta de vagas na educação infantil, né? Então, o que acontece, né, Vanusa? A gente tem que ter um diagnóstico de qual é o quantitativo dessa faixa etária na cidade, o que percentual está sendo atendido, né? Comparar isso com outros municípios, por exemplo, da mesma região ou do mesmo estado, por exemplo, de uma média nacional. Sabe? Aqui no município eu tenho só 23% das crianças atendidas pela rede de educação infantil, né? Própria ou parcerizada da prefeitura, por exemplo. A média do estado é 40%, então eu estou muito abaixo. Então, isso te ajuda a sinalizar para quem está lendo o projeto. Esse é o diagnóstico que te aponta, né, Vanusa, a situação problema. E a situação problema é aquilo que o projeto vai enfrentar, né? E aí, claro, eu acho que já começa a ficar um pouco claro também que essa situação problema ela não pode ser extremamente ampla, a gente tem que dar um recorte para ela, né? Por exemplo, eu não posso fazer um projeto, eu quero melhorar a mobilidade urbana do município.
Ótimo, perfeito. Mas o que dentro da mobilidade, né? Eu quero melhorar o transporte coletivo, eu quero implementar ciclovias, eu quero, né, ter um transporte menos poluente, eu quero ter integração com a região metropolitana que o município faz parte, e tal. E a gente vai recortando, entendeu? Dentro do grande tema mobilidade, de um grande tema de segurança, de um grande tema de saúde, educação, de assistência, enfim, né? Da política que a gente quiser ter, fazer esse exercício, né, de pensar o projeto, a gente ter esse recorte de alguma coisa bastante pontual que, porque um projeto é isso, o projeto ele não enfrenta, digamos assim, eu quero trabalhar uma questão contra, né, sei lá, que faça o enfrentamento do saneamento na cidade. Perfeito. Então, talvez a gente precise, né? Vamos pensar juntos. Que a gente tenha um mapeamento minimamente recortado por bairros no município, onde é que está a maior carência de saneamento, é na área central, é na área periférica, quais são os bairros que têm, né, a maior necessidade, porque isso pode definir prioridades depois na política pública. Tá? Então, o diagnóstico passa um pouco por isso, sabe, Vanusa? De a gente fazer uma apresentação. Ele não é longo, tá? Mas ele precisa ser bem convincente. Tá? Quando eu falo que ele não é longo, eu acho que o roteiro até sugere isso, né? 2 a 3 páginas no máximo, assim, de um diagnóstico em que se aponte para o leitor, né? Para o tomador de decisão, para a tomadora de decisão, que aquilo ali é relevante, é um problema relevante. Olha, eu tenho tantas famílias morando em área de risco na cidade. Eu tenho tantas percentual X de crianças em idade da educação infantil que não estão na educação infantil, ou de adultos que não são alfabetizados. Eu quero fazer um projeto para implementar, né, uma turma de EJA numa escola, sei lá, entendeu? E esses recortes que são importantes, mas eles partem desse diagnóstico, né? Porque a gente justifica a importância de um projeto que ele está fazendo o enfrentamento de alguma questão que é importante. E esses números ajudam, né, a mostrar o quão importante ele é, ou se ele é mais ou menos importante que outros problemas que uma cidade, um estado, um órgão público, eventualmente, né, também está enfrentando. Eu ouvi uma mãozinha da Marçoé, né? Uma dúvida ainda quanto ao diagnóstico. Eu posso fazer comparações com dados internos, eu não preciso fazer comparação com dados externos. Não necessariamente, depende do problema, né? Então, pô, quando tu diz dado interno, tu diz no mesmo município, no mesmo Eu estou no pensando em órgão, fazer um projeto para captação de recursos. Eu trabalho numa fundação e certo? ali no período de pandemia e pós-pandemia a gente perdeu bastante arrecadação. Certo, Então, eu penso em fazer voltado para esse tema. E eu claro. pensei em fazer essa comparação de quanto a gente arrecadava antes, Isso, quanto isso. Aí pode você ser. compara você com você mesma, isso, né? Ou seja, Isso, numa linha de tempo eu isso. vinha, com a pandemia teve uma interrupção, caiu 70% a minha receita. Mas é por isso que é legal É, trazer os números, sabe? Assim, ou o número de fontes que sim, você teve de receita também, né? Isso é legal. tá, Tá? beleza. Esses tempos eu orientei um trabalho, foi de graduação, tá? O menino fez uma pesquisa muito interessante, era uma organização que tinha os últimos 8 anos, e aí foi demonstrando, viu os efeitos na pandemia. Ele fazia também, Marcelo, depois eu posso te mandar o trabalho dele se tu quiser, tá? Também segmentando as fontes, né? O que que era doação de pessoa física, de pessoa jurídica, o que que era transferência fiscal, enfim, ele fez uma taxonomia ali para classificar as Hum. fontes de receita. Então, assim, tal fonte Eu até aumentou, tal diminuiu, sei lá. eu pensei em separar em dois grandes grupos, mantenedores, né, que são pessoas físicas e jurídicas, e Uhum. através do fundo municipal, que a gente faz arrecadação também através do fundo Isso, municipal. Eu isso, pensei em isso. separar em esses dois grandes grupos. Pode ser, depende Tá? muito da natureza, né, de cada organização, mas vale Sim. sim, isso é bem relevante. Então, mas isso que é importante, né, Marcelo, é no diagnóstico. Ou você vai se comparando numa linha de tempo e diz, olha, né, caiu um determinado nível de investimento, caiu o número de pessoas atendidas por um órgão público ou da sociedade civil, que eu acho que é o caso, a fundação é de direito público ou privado? Privado, privado. Privado, tá? Então, assim, é isso que é importante, ou uma linha de tempo, mas são dados, sabe? O diagnóstico mostra, olha, eu tenho um problema aqui, tá vendo? Aqui a minha receita diminuiu tanto, aumentou tanto, o grupo tal de receita aumentou, o outro diminuiu, um está estável, o outro caiu, enfim, né? Mas é importante trazer esses números, né? Com dados. Certo. A organização já atendeu tantas pessoas, ou tantas famílias simultaneamente, né? Com essa queda,
né, também trazer uma correspondência, eventualmente, entre o número de pessoas e famílias atendidas pelo projeto, pelo programa, etc. Né? Tá, A- entendi. Enfim, e situar sempre a condição pública do projeto, né? Mesmo quando eu tenho uma OSC, né, uma organização da sociedade civil tratando de uma questão importante, se sinalizar que ela é uma questão coletiva, né, relevante, socialmente importante, etc. Tal. Tanto é que é isso. Se você recebe repasse, né, público, significa que a Sim, política pública também está atenta para aquela questão, enfim, sim. né? Mas Tá. essa quantificação que é importante, tá, gente? Eu não sou um quantitativista, digamos assim, né? Mas numa lógica de projeto é muito importante, né, para a gente convencer quem vai tomar a decisão. Principalmente quem faz o projeto não é quem toma a decisão, se o projeto vai ser executado, se vai ter financiamento para ele, etc, né? Às vezes, por exemplo, ao nível do município, do estado, por exemplo, né, a gente tem que fazer projetos para captar recursos da União, que tem programas lá, tem recursos lá de transferências voluntárias que são disponíveis, mas os municípios, né, os estados ou consórcios de municípios, né, precisam apresentar projetos, né, que sinalizem, né, a necessidade da presença daquela política e do financiamento da União, por exemplo, para aquela política, à medida que eu apresento dados. Né? Então, isso é importante, uma linha de tempo, né? Ou uma comparação com outros locais, enfim, né? Às vezes eu posso sinalizar, o meu município, por exemplo, está numa área que o IDH ele está abaixo da média nacional, está abaixo da média do estado. Esse pode ser um dado relevante, né? Ou aquele bairro onde vai ser, né? ah, vai ser beneficiário de um determinado projeto, ele apresenta isso, né? O índice de violência aqui contra crianças, por exemplo, né? Ou o índice de abandono de idosos, etc., né? É maior ou menor do que em outros lugares. Aí é legal você se comparar com outros lugares, né? Mas às vezes, ou, por exemplo, né? No caso das demandas para a população idosa, por exemplo, né? Que agora tem estatuto, tem conselho municipal, estadual, né? De políticas, tal. Né? Se a gente traz dados, né, de que a população brasileira está envelhecendo, né, e a gente vai lá no IBGE, né, e busca fontes e sinaliza, olha, nos últimos 30, 40 anos a nossa pirâmide etária modificou, então a política hoje para a população idosa ela é importante, sabe assim? Ou seja, esses dados que são, né, que trazem a qualidade. E eles são centrais, né, gente, para escrever um projeto. Porque eu escrevo um projeto para dar conta de uma situação que eu consigo convencer o meu interlocutor, a minha interlocutora, de que aquilo é relevante, de que aquilo é importante. Né? E aí não pode ser só uma análise qualitativa, embora isso seja também, né, uma condição importante e tudo mais, né? O sentido ético, né, que tá colocado em determinado problema, mas é importante eu sinalizar que minimamente, né, que é isso, eu tenho uma estimativa de uma população que pode ser beneficiária de uma política se, né, eu trouxer, por exemplo, saneamento para um bairro que não tem, né? Se eu fizer, enfim, né, a canalização de um arroio, se eu fizer outras coisas que são organizadas, digamos assim, do ponto de vista de planejamento, né, da administração, a partir do projeto. Né? O projeto é isso. Ele não é só um instrumento para captar recurso, né? De um outro ente, etc., da federação. Ele também, antes de mais nada, uma ferramenta de gestão e de planejamento. Né? Tanto que é isso, né? Quando os entes, né, da federação fazem os seus planos plurianuais, por exemplo, tanto a União, os estados, os municípios, né, determinam uma série de objetivos, de programas que depois vão se desdobrar em projetos para dar conta de executar determinada condição, né? Então é isso, né? O projeto é uma ferramenta de gestão, né, que vai servir. Por isso que a gente depois faz metas, indicadores, né, que tá lá, mas isso é na segunda semana, né? Tem a parte que é para a gente poder, né, quem faz a gestão do projeto poder fazer o acompanhamento. A gente vai conseguir fazer o acompanhamento através dos indicadores que a gente vai sinalizar, que são as maneiras, né, de acompanhar e de avaliar depois dos resultados de se o projeto de fato alcançou, né, os seus objetivos, efetivamente. Mas eu fui lá porque a gente estava falando de diagnóstico. Sobre a parte do diagnóstico é importante. Mais alguma questão, gente, que vocês querem trazer pontualmente? Alguma dúvida? Alguém aqui já está com alguma ideia de alguma área de onde que tem desejo, vontade de fazer, ou familiaridade para fazer? Essa familiaridade pode ser bem importante, tá, gente? Olha, eu vou trabalhar numa área que eu conheço, que eu sei onde se busca os dados, tal. Tem um roteiro simplificado do projeto e tem uma apostila maior lá, que tem 80, 90 páginas, tal, que foi elaborado para um outro curso, tal, para municípios, né, para elaboração de projetos em PPAs, tal. E ele tem muitas fontes, assim, onde podem ser buscados dados.
né? Mas às vezes a expertise, a trajetória profissional de vocês, a experiência de pesquisa, etc. Olha, eu sei muito bem onde buscar dados da assistência, eu sei muito bem onde buscar dados, né, de mobilidade, de acesso a serviços de comunicação, por exemplo, enfim, né? Então isso pode ser importante para pautar essa decisão de vocês, né, da escolha do, porque todo o restante do projeto ele vai ser ele é uma simulação, né, gente? Em 2 semanas a gente não consegue elaborar um projeto, né, que dê para entregar para o prefeito, para o presidente ou presidenta de um órgão já, né, para execução. Mas ele vai dar, né, um entendimento. Esse é o objetivo da disciplina, dar um entendimento de que a gente saiba como funciona essa lógica de identificar um problema, quantificar um problema, identificar, né, quais são as ações que se postas em prática, né, são capazes de mitigar aquele problema ou de solucionar aquele problema eventualmente, né? E essa lógica que é importante a gente se apropriar. Então, assim, a gente tem uma lógica de simulação, mas esse ponto inicial é muito importante que a gente faça em torno de uma questão real, né? Porque aí sim, a gente pensar determinadas ações, né? Fazer o orçamento do que possivelmente, né, pode estar envolvido de custos com essas atividades, tudo mais. Tudo isso a gente pode fazer por aproximação, né? E a avaliação da disciplina considera isso, né? Mas a avaliação da disciplina está muito focada em torno dessa consistência do projeto, né? Ou seja, assim, todas as ações que eu elaborei, que eu estou propondo, são ações que, por uma análise lógica, me leva, né, a provavelmente conseguir fazer um enfrentamento, a mitigação daquela questão, né, que eu apresentei no começo. E é essa questão que está, digamos assim, melhor elaborada, apresentada, quantificada, né, qualificada nesse diagnóstico. Ele é o centro de tudo, né? Para mim, ele é o centro de tudo, assim, do projeto, é a gente saber o que a gente quer enfrentar, né? Às vezes isso é mais difícil do que efetivamente produzir e fazer o resto, né? Aline, desculpa, você levantou a mão. Imagina, professor. Eu tenho uma ideia dentro do que eu trabalho. Eu sou bibliotecária, trabalho na URGS também. Aham, E a gente tem uma parte do nosso acervo de teses e dissertações que não está no Lume, não está digitalizado. E a biblioteca onde eu certo. atuo já teve alguns incidentes com água, com fogo. Então, tem Quase acervos que todas, né, são. Aline? Quase todas, né? Isso é. Que loucura. Mas tá bem. Então é um ponto delicado, assim, porque são Claro, itens únicos. Alguns claro, lá, se a gente perder, se perde a pesquisa que foi feita. claro. Então, a minha ideia seria fazer alguma coisa nesse sentido num Sim, projeto um projeto voltado para a para digitalização desses isto, documentos. isto, isto. Eu não sei se isso seria suficiente, assim, Super vale. pensando Inclusive esse no. dado, sabe, Aline, assim, as notícias de que já houve na biblioteca inundação, goteira, em outras universidades, né? Ou seja, Sim, isso é um dado qualitativo que é importante de aparecer no uhum, diagnóstico, porque te ajuda a fazer a sustentação de que essa é uma questão importante, né? E aí, sim, claro, depois o projeto vai te ajudar a estimar uma equipe, né, você vai precisar, sei lá, uhum. de bolsistas ou de técnicos, Equipamento, sim. né, isso, entendeu? Assim, isso tudo, ou seja, um conjunto de condições, né, uma certa linha de tempo, né, que você vai precisar fazer uma estimativa, Uhum, vou conseguir digitalizar tantas páginas por isso, né, aqueles que são mais antigos, que já tem, né, de passar por uma uhum, etapa, né, preliminar, eu estou imaginando, sim. né, de Uhum, organização e preparação para poder ser escaneado, tudo isso, né? Enfim, tudo isso pode ser uhum, estimado no projeto, mas esse dado é importante, inclusive certo. dizer, ó, eu tenho tantas Uhum, obras que cobrem o período lá de sim, 1977, sabe assim, né, até 2000, não sei quanto, uhum, tudo isso, sim, né? sim. É importante, você Uhum. tem dados para quantificar e para qualificar a relevância Sim, sim, da questão. sobre os dados esses eu estava pensando, né? Um comparativo que eu teria seria o uso dos documentos que já estão no Lume, a gente Isso, consegue ver ali quanto isso, eles são usados, quanto a gente tem de exato, empréstimo e de uso do que está só claro. em papel. Também Exato. seria Esses dados são fundamentais, um deu para dado. justificar, olha, né? O pessoal Uhum. não está mais consultando, né? Nesse formato o outro, Sim, é. né? Sem contar essa questão Uhum. qualitativa, né? Da conservação, da Sim, tá. perenidade, etc., da segurança, né? Uhum. Contra uma perda que pode ser, né? Irreparável, né? Efetivamente. Mas tem esses dados Uhum. quant também. Uhum. Olha, desde o do ano tal começou a Sim. ter mais acesso digital do que, né?
do que de empréstimo, tudo isso, né? Então, se tu pega essas linhas de tempo, são dados quantitativos super legais, vai te dar uma super justificativa e consistência para o projeto, né? E Uhum. ajuda a elaborar. Pensa isso, né? Um- um- uma questão que tem para ser resolvida e que a ferramenta projeto, né? Vamos chamar ela de ferramenta, né? Uma ferramenta que pode ajudar a planejar, organizar, buscar os recursos, né? Buscar as condições, etc. Em termos de tempo, equipe, espaço físico, equipamento, né? Até Uhum. assim, o espaço físico que você vai liberar também. Ele pode ser importante, né, para ocupação, para outras Sim. atividades da Uhum. unidade, tudo isso, né? Super, super valendo mesmo. Muito bom. Uhum. Ah, tá ótimo. Que bom. Alguém mais já tem mais alguma Obrigada. ideia? Imagina, porque eu tenho muitas, né? Mas como que vai fazer o projeto são vocês? Tem que ser a partir de vocês. Deixa eu ver uma postagem aqui da Juna. Pensei na área da saúde. Inclusive, o Ministério da Saúde lançou um programa para o avanço da saúde digital no país. Acho que o que é solicitado na portaria vai ao encontro do que está sendo solicitado na disciplina. Pensei em aproveitar a oportunidade nessa questão. Ah, sem dúvida, né? Dá sim, né, Janaína? Isso aqui serve para a gente. Por exemplo, o Ministério pela portaria deve ter dado, sei lá, 12 meses, 24 meses para os órgãos se adaptarem, né, a uma nova organização. Bom, planeja, aí a portaria já pode dar até o cronograma do teu projeto, pode ser o prazo da portaria, né, pensando todas as etapas, os meios, as pessoas necessárias, equipamentos, recursos, etc., que vão ser necessários para que se tenha esse serviço ofertado no determinado formato, por exemplo, né? Dá para trabalhar tranquilamente também, né? Outras questões, às vezes, e isso, às vezes a gente tem um recorte, né, Janaína? Isso, realizar um diagnóstico situacional e após o plano, projeto para alcançar as metas, exato. Eu estou entendendo que essa portaria eu não conheço, ela está já dando metas e prazos para a implementação dessa política, é isso, né? Se é isso, sim, tá perfeito. Ou seja, você já planeja dentro desse prazo para cumprir determinadas. Aí as metas, por exemplo, os prazos, né, Janaína? Esse tipo de projeto já está dado porque tem uma demanda, né? O projeto é o quê, então? O projeto é uma forma do setor, da área, da unidade, etc., né? O doente, por exemplo, dar conta É uma ferramenta para se planejar para cumprir dentro dos prazos e nos padrões de qualidade exigidos o que está colocado na portaria 1º de março, né? Super valendo também, né? Tem N situações, né, para trabalhar. Alguém mais já tem alguma ideia? Não sei se ficou claro, Janaína, mas eu tô dizendo que sim, super vale, tá? O tempo, isso que tu está trabalhando, né? Espero que até ajude efetivamente, né, o local que tu trabalha a se planejar e se organizar a partir do. Até chama os colegas aí do setor para trabalhar junto, não tem problema também, né? O objetivo da disciplina é isso, né? É que justamente a gente consiga se dar conta que o projeto é uma ferramenta, né, importante, legal, bacana, que ajuda a planejar, organizar, acompanhar e avaliar, né, um conjunto de ações organizado, sistematizado, tal, para dar conta de uma questão. Que às vezes a questão não é o que a gente está pensando, querendo, é uma demanda que aparece, exatamente que é o caso que a Janaína está trazendo ali. Tem uma demanda para o órgão executar uma tarefa num certo prazo. Maravilha. Quem mais tem alguma ideia? Essa é a semana das ideias, tá, gente? A gente abre, faz as ideias e começa a escrever, né? Buscar dados para apresentar para quem for ler, né? Apresentar para o leitor, para a leitora de vocês, né? Que situação é essa, né? Que situação, problema é essa que o projeto quer enfrentar, e depois começar a organizar. O objetivo geral, né, gente, do projeto é ou sanear ou mitigar, né, o problema que for diagnosticado. Então, por exemplo, né, se eu tenho, olha, sei lá, vamos pegar outra questão social, população em situação de rua, né, e a oferta de serviços públicos de saúde ou de assistência para a população em situação de rua, por exemplo, tá? Bueno, então, me veio esse agora porque é um projeto que eu estou trabalhando também. Então, eu posso trabalhar, né? Eu posso colocar como objetivo geral que eu quero erradicar a presença de população em situação de rua no município, né? Só que eu acho que isso não é factível, né? Mas a gente pode trabalhar. Olha, eu quero diminuir 10% da população, ou eu quero aumentar em 50% a oferta, por exemplo, né, de serviços de acolhimento, por exemplo, ou de alimentação,
né? Ou higiene, por exemplo, para a população em situação de rua. Pronto. Não estou falando de resolver a situação de rua, mas eu estou falando de ofertar serviços públicos a partir da assistência, da saúde, da educação, da moradia, enfim, de qualquer área de política pública, né? Apresentar uma solução para isso. Então, o objetivo geral, né? A gente vai ter depois um verbo no infinitivo, né? Que pode ser diminuir, por exemplo, eu quero diminuir a taxa de analfabetismo no município, né? Eu tenho uma taxa de analfabetismo entre adultos de, sei lá, 18%, eu quero baixar essa taxa para, no máximo, 10% no período de 3 ou 4 anos, por exemplo. Então, o objetivo geral é uma frase, né, que é um verbo, que é uma ação, né? Um projeto é um conjunto de ações organizadas, né? O objetivo geral é o grande guarda-chuva, que é fazer o enfrentamento dessa situação-problema. Então, se o meu problema, por exemplo, é a falta de um serviço para a população de rua, é a ausência de saneamento para X% dos domicílios lá do município, se a situação-problema no caso que a Janaína estava trazendo aqui, né? De atender as demandas da portaria X lá do Ministério da Saúde, vamos, né? O objetivo geral é fazer, né, um conjunto de ações que dê conta daquela situação, né? O Rafael está trazendo isso, já tem uma entrega no final de semana, depois da ideia, o restante deve fluir rapidamente. Exato, Rafael. O mais duro, né, o mais problemático é definir o problema. E depois que a gente define o problema, é isso. Tudo está organizado em torno dele, né, do problema efetivamente. Posso ler aqui, Rafael, as tuas 13 ideias, diz assim. Eu tive 3 ideias ontem. Primeiro, projeto de divulgações. Comunicação do município está precária. Que tipo de comunicação tu quer fazer, Rafael? É uma ideia legal, mas é bom um recorte. Eu quero divulgar informações sobre a oferta de serviços públicos para a população poder acessar, é uma coisa. Né? Todos os serviços públicos, não, eu quero só fazer informação dos serviços públicos de assistência, por exemplo. Né? Ou eu quero melhorar a divulgação das vagas que existem na educação infantil, ou na educação fundamental, por exemplo. Enfim, tá? Pode ser. Mas talvez assim, porque a divulgação como um todo do município talvez seja um programa super amplo para conseguir dar conta. Mas pode ser até uma maneira de melhorar as práticas, pensando que tipo de comunicação, porque não é a mesma, né, Rafael? Às vezes a comunicação como acessar um serviço público, ou a comunicação, eu quero fazer uma comunicação para que a dispensa do lixo hoje passe a ser separado, porque não está bem separado, isso está tendo implicações, né, de caráter ambiental, está gerando o custo da coleta, por exemplo. Então, eu acho que teria que dar para refinar qual comunicação quer melhorar, tá? Para não atacar em todos os lados e ficar um projeto muito amplo, mas dá para fazer sim, tá? Segundo, projeto ajuste taxa de coleta de lixo. O recebido é muito menos que o pago, ajustar as taxas mais de forma que não seja agressiva. Pode ser, pode apresentar um projeto aqui, mas eu acho que no nível municipal, né, Rafael, eu acho que passa também isso pode ser um projeto a ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, né, porque eu acho que esse tipo de coisa passa pela Câmara, mas pode sim, o Executivo pode, né, mandar um projeto de lei, etc., e a justificativa do projeto de lei ser um projeto. Né, ou seja, tem um diagnóstico, a situação, problema, etc. Normalmente, quando se define um projeto de lei, né, a partir do parlamento ou do município, sempre tem as considerações, né, as justificativas que os parlamentares ou o executivo apresentam, que é essa parte do diagnóstico, que pode ser importante. Então, aí, nesse caso, Rafael, seria legal trazer alguns dados, entendeu? Assim, olha, a taxa está no mesmo valor há X anos, né? Apresentar alguma planilha com os custos desse serviço, mostrar a defasagem, né? Talvez sinalizar, às vezes a gente usa esse recurso também de comparar com outros municípios da região, como é que estão trabalhando, que políticas inovadoras foram definidas em outros municípios, em outras localidades, por exemplo, enfim. Mas pode ser, sim, sabe? Acho que traz esses dados para a justificativa, e aí é um projeto, o projeto pode prever, inclusive, assim, sabe, Rafael, um debate com o legislativo, debate com audiências públicas, um debate que pode ser feito num formato participativo no município, com a escuta da população, sabe assim, por exemplo, né? Enfim, o projeto pode prever é um projeto para fazer o estudo, por exemplo, de como fazer essa transição sem ser abrupta, né, para a municipalidade. Está valendo sim, tá? O terceiro, tu fala de um projeto de lei de incentivo à indústria, fazer aumentar a indústria, pode ser, mas isso é mais está se aproximando um pouco do projeto de lei, sabe, Rafael, que pode ser importante também. Mas o projeto pode pensar as etapas até para construir essa política no nível municipal. Como é que vai ser o diálogo com o empresariado? Como é que vai ser
o diálogo com os sindicatos, com a sociedade civil, né? Enfim, com a Câmara de Vereadores. Então, pensar que etapas vão ser feitas, né? Até apresentar o resultado final, digamos, do projeto, seja até um projeto de lei, sabe? Mas que foi construído participativamente, em diálogo com a sociedade, etc. Pode ser interessante. E aí, para esses casos, de novo, né? Vale às vezes, ó, o município X, o estado tal, tem tais políticas, são assim os incentivos, isso que aquilo, tal, vale a pena. Não sei se te ajudei, Rafael. Então, assim, hoje ainda decido o que fazer. Tá. Isso é a situação ideal, gente. Vocês hoje baterem martelo, sabe? Assim, é isso, tá? Saírem com essa certeza e tal, para começar a constituir. Porque depois os ajustes que vocês vão fazendo, o feedback que a gente vai dar, aí é o processo bem tranquilo, mas de fato esse ponto é central, tá? Esse começo, tá? Deixa eu ver então aqui do Paulo Rafael, tá? Estou pensando em fazer algo sobre as taxas de vacinação do meu município. Pós-pandemia, as taxas caíram bastante. Seria um projeto voltado a aumentar essas taxas. Bah, show de bola, Paulo. Show de bola. Vale mesmo, sabe? Assim, aí é legal no diagnóstico você trazer esses dados, sabe? Como é que era antes da vacinação, como é que foi depois, ver no nível Brasil se não teve também, porque eu acho que teve, né? Eu acho que já tem pesquisa sinalizando isso, né? Em função do posicionamento todo do governo, que era anti-vacina, que caiu em geral. Todos esses dados são importantes, né? Essas dimensões qualitativas também podem ser trazidas, né, no sentido de reforçar. E, claro, aquelas justificativas de caráter qualitativo, de quão importante é isso, para, né, enfim, até trazer algum dado sobre determinada incidência também, eventualmente, né, de determinadas doenças, né, como, sei lá, sarampo, cachumba, essas coisas que poderiam estar sendo evitadas, né, com a vacinação, por exemplo. Super vale sim. E aí, possivelmente, teu projeto vai chegar em ações que dizem respeito, né, a ter divulgação, fazer processos de comunicação, né, pode ter ações de educação nas escolas, sei lá, né, enfim, uma série de coisas que podem, né, formação dos professores da rede pública para fazer esse estímulo, né, fazer projetos, enfim, super, super vale mesmo. Nossa, que dado, Paulo, de 90 para 40%, muito preocupante mesmo, muito preocupante, né? Então, assim, esse é o dado de um município, possivelmente é isso, né? Pelo que você falou, sim, do município. Então, assim, super vale fazer. Eventualmente, se tiver algum dado do estado, da região, né, dado do Brasil, eventualmente que tem, é legal trazer também, né? E aí vale tudo, gente, nessas fontes, da gente, assim, claro, fontes confiáveis, né? Os institutos de pesquisa, né? Mas às vezes também uma notícia que é publicada num jornal, por exemplo, né? Às vezes está publicado no jornal uma pesquisa lá da Fiocruz, sei lá, bueno, então, né? É bom ir naquela fonte noticiada pela matéria, por exemplo, de mídia, para ter esse dado certinho e tudo mais, né? Ou recorrer a uma entrevista, a entrevista de um especialista, de uma especialista no veículo tal, sinalizou que está acontecendo isso, tá? Esses dados são importantes de serem trazidos também e apresentados no diagnóstico, tá? Tem um baita projeto na mão, Paulo. Isso socialmente muito relevante. Socialmente muito relevante. Né? Mais ideias, gente. Essa é a semana de a gente fechar as ideias. Tá? Enquanto vocês pensam em alguma ideia que não falou ainda, sobre a organização e a entrega em si, alguma dúvida em particular, gente? Relembrando, né, pelo roteiro ali, a sugestão aqui, exceto o ponto 2, né? Que alguém tinha me perguntado lá no começo da fala, acho que foi a Marçoé, né, que tinha perguntado. Isso. Isso, o ponto 2, que é a apresentação final. A gente vai de um. Tem primeiro que é a organização proponente, que pode ser um município, no caso da Marçoé, por exemplo, vai ser uma organização, uma fundação de direito privado, tal. Pode ter um parágrafo ali, não precisa contar a história da organização toda, sabe, gente? Né? Mas assim, é para o leitor situar quem é essa organização, né? Eventualmente a expertise que tem naquele tipo de política, quanto tempo trabalha com determinadas questões e tudo mais, né? Ou apresentar simplesmente o município, sabe? Apresentar ao município X, tal, que trabalha, né? Por exemplo, o caso da vacinação ali que o Paulo estava sinalizando, o Paulo Rafael, né? Sinalizar essa ideia de o município X, é um município que fica no estado tal, na região tal, tem tantos habitantes, isso que aquilo. Um ou dois parágrafos para contextualizar, eventualmente, o leitor que não conhece. E aí, já na apresentação, talvez já trazer algum dado que vai já deixar, né, pronto a justificativa. E aí depois sim, depois a gente deixa eu abrir o roteiro só para não dizer que eu vou
para a gente não pular alguma etapa, né? Onde é que tá aqui? O ponto 3, que é a apresentação, o título do projeto, né? Eu sou péssimo para definir títulos, tá? Espero que vocês sejam mais. Eu tenho que definir o título para um trabalho, para um projeto, para um artigo, assim, para mim, é sempre uma questão, mas o título também é importante, tá, gente? O título é bom sinalizar, assim, qual é o tema, qual é a questão, né? Qual é o local, né, de que a gente está falando. Ó, a questão da vacinação no município X, né? Ou seja, é importante ter, né, um projeto para, né, retomada dos níveis de vacinação no município X. É bom que ele identifique a questão, o lugar, o tempo e tudo isso, né? Apresentar a entidade ou o órgão proponente, né, quando for o caso, uma secretaria, um órgão público, etc. E aí que a gente chega no ponto 4, né, que é justifica o diagnóstico mesmo da situação. Esse a literatura vai dar vários nomes, a gente marca o zero, ou também se fala, isso aqui é a avaliação ex ante, que se fala, depois se fala da avaliação ex post, né, dos resultados, ou seja, que ele já é uma espécie de uma avaliação, já tem uma pesquisa, né, nessa parte aqui de diagnóstico, tá? Que é esse ponto que a gente estava falando, né? Qual é o problema efetivamente encontrado, né? A gente pode qualificar também os beneficiários, é o ponto 5 ali, né? Os beneficiários ou público-alvo, né? Porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, o público-alvo de uma ação pode ser, né, a própria organização, ou pode ser o público que é beneficiário de determinada política, né? No caso, por exemplo, no caso que a Aline estava trazendo ali, o público-alvo, né, vai ser o próprio, pode ser a própria equipe técnica, né, Aline, mas pode ser também, isso é importante trazer, né, os usuários, né, qual é a população usuária daquela biblioteca que vai se beneficiar também, enfim, né. É importante situar isso para a gente, porque determinados um determinado público, por exemplo, população idosa, população em situação de rua, criança, né, enfim, né, tem recortes de públicos, assim, que a questão de gênero, faixa etária, né, condição socioeconômica, tudo vai ser determinante para a gente, né, não vai poder fazer, por exemplo, um projeto voltado para mulheres vítimas de violência, né, com determinadas condições, ou seja, sempre vai ter uma particularidade no público de cada projeto e por isso é importante, né, qualificar, quantificar esse público nesse ponto, né? E aí que a gente chega na definição de objetivos, né? Objetivo geral, né? Que é uma questão pontual e focada, né? Que é responder a essa situação problema, né? Então, por exemplo, o projeto da linha de objetivo geral, né, pode ser digitalizar ou 100% do outro pode colocar, né, Aline, assim, olha, vamos fazer um projeto para digitalizar pelo menos 50% os mais antigos, ou digitalizar 100% daquele acervo que está em risco, por conta de deterioração, desculpa, né? A gente pode dar um recorde. Olha, eu tenho um problema que é global, mas esse projeto vai ser um projeto para enfrentar pelo menos aquilo que é prioritário. E aí é importante justificar essa prioridade também, né? Então, o objetivo geral é isso. Normalmente a gente tem algum número, tá, gente, no objetivo geral também. Olha, eu quero reduzir em 10%, eu quero digitalizar 5.000 obras, eu quero que meu índice de vacinação volte para pelo menos 80%, ó, depois de 24 meses, sabe? Então, assim, é importante ter quantitativos e prazos, ou prazos, tá? Eventualmente, para a gente ter, porque o projeto é isso, ele é um recorte de ações dentro de uma linha de tempo, né? Então, a gente tem que ficar dentro dessa linha de tempo, isso tem que aparecer no objetivo geral. Mas o objetivo geral, ele ainda é um pouco abstrato, né? Não é que ele é abstrato, ele é bem concreto, é que ele tem um número, uma data, um prazo, tá? Mas ele é muito, ele é geral porque ele está colocado como uma meta muito lá adiante, né? E o desdobramento do objetivo geral em objetivos específicos e depois em atividades, né? Como está naquele quadro ali da página 8, e a gente está até sugerindo, né, que vocês, na entrega, usem esse formato aqui que está na página 8 do roteiro simplificado, ele vai indo, né, da esquerda para a direita, desculpa, estou focado, invertido, uh, sinalizando, né, do objetivo geral, quais são objetivos específicos, né, que podem ser passos intermediários, podem ser etapas, né, do processo, depende muito da natureza, né, do projeto, pode ser um conjunto de ações
Aquele, por exemplo, né, que o Paulo Rafael tinha colocado aqui de aumentar taxas do município, né? Então, assim, eu posso ter objetivos específicos, que é divulgar a vacinação, fazer campanhas, fazer atividades de formação com famílias, com igrejas, com escolas, com outras organizações do município, né? Enfim, outros movimentos da sociedade civil, enfim, né? Então, assim, eu posso ter objetivos específicos que dizem respeito, né, a diferentes formas de fazer o enfrentamento. Ah, é desinformação o problema? Se foi apresentado no problema lá que há uma desinformação, ou que há uma campanha contrária à vacinação, bueno, então tem que ter campanha favorável à vacinação, tem que sinalizar que há necessidade. Então, assim, quando a gente sai do objetivo geral para os objetivos específicos, a gente começa a dar mais um grau de concretude, digamos assim, para o objetivo, que a gente vai conseguindo visualizar quais são grandes passos, né? Ou grandes áreas, ou etapas que eu preciso para chegar naquele objetivo geral. E aí, cada objetivo específico pode ser desdobrado ainda em atividades e ações. E aí sim, as atividades são coisas muito operacionais, né? Que a gente pode fazer. Olha, eu vou fazer tantas campanhas, eu vou fazer 15 reuniões nos bairros. Ah, eu vou ter um carro itinerante da prefeitura que vai lá, não sei o que, para ter vacinação, um posto móvel de vacinação, sabe assim? Ou seja, a gente vai definindo. Aí, assim, as atividades ou ações, elas já são bastante concretas, né? E esse é o ponto, né, que vocês chegam aqui do trabalho, de apresentar esse quadro, né, de ações e atividades que se desdobram, né, dos objetivos específicos, que se desdobram, né, por seu turno, digamos assim, do objetivo geral. Então, se a gente pega aquele quadro ali da página 8 e vai da esquerda para a direita, tá? A gente tem um desdobramento, uma particularização, uma concretização, né, de ações. A gente sai de um objetivo que é uma grande meta lá, né? Se bem que meta é uma coisa diferente, a meta é a quantificação desse objetivo, tá? Mas enfim, o objetivo que é alguma coisa, uma situação que a gente quer alcançar, que é uma situação diferente daquela situação problema, né? Resolvendo, mitigando a situação problema, e a gente vai indo, né, para a direita no quadro e vai, digamos assim, desdobrando e tornando mais particular, mais concreto, mais palpável, né, mais observável, mais mensurável o que nós vamos fazer efetivamente para dar conta disso, né? E se a gente faz o caminho contrário da direita para a esquerda, a gente pode sempre fazendo a pergunta, né? Olha, se eu fizer a atividade X, isso me ajuda a alcançar o meu objetivo específico, né? Vocês têm que ter uma resposta, né, que pela lógica seja positiva. Ah, isso aqui de fato me ajuda. Ah, eu fazer campanha nas escolas lá vai ajudar as crianças a quererem, né, discutir com as suas famílias, tá, para tomar vacina. Ah, vai, então, tá bem. Então, se a gente vem, né, da direita para a esquerda, voltando, né, na direção, se eu fizer esses objetivos específicos, alcançar esses objetivos específicos, eles me ajudam a alcançar o objetivo geral, né, positivo, a resposta tem que ser positiva. Ou seja, aquele quadro, ele sintetiza, na verdade, uma lógica que é o centro, né, da ideia do projeto. É eu ter ações coerentes, né? E se eu quisesse colocar mais uma coluna da esquerda, qual é a minha situação, problema, eu poderia colocar. E aí tem isso. Se eu alcançar esse objetivo geral, eu vou estar fazendo o enfrentamento daquela situação, problema diagnosticada, tem que ser ok também essa resposta. Ou seja, é preciso essa lógica interna que é importante vocês serem vigilantes e cuidadosos, né? E cuidadosas, porque isso que mostra que o projeto é coerente, né? O projeto é coerente, vai ter maior probabilidade de sucesso, de alcance do objetivo, na medida em que existe essa coerência interna entre qual é o problema, qual é o objetivo geral, específicos e as ações, né, as atividades ou ações que a gente vai efetivamente realizar para. E a soma de tudo isso, né, a lógica de tudo isso vai dar conta, né, de muito provavelmente melhorar aquela situação que foi apontada lá no começo. Tá? É essa lógica, e esse é o ponto da primeira entrega, né? A avaliação, o feedback que a gente vai dar, Henrique, né? Eu, a Marissa, acho que tem gente que é da turma da Marissa também, né? Enfim, é sempre nesse sentido, olha, gente, quem sabe isso, olha, eu acho que a gente pode até dar uma sugestão de uma redação para ficar mais, né, mais detalhada, assim, mais organizada, né? A gente até sugere, né, gente, que os objetivos gerais e específicos sejam, tenham verbos, né, no infinitivo, fazer, montar, diminuir, divulgar, chamar, né, realizar, né, construir. Ou seja, a gente está fazendo coisas, né? O projeto é fazer coisas, né?
E já as atividades não precisam ter um verbo necessariamente, né? As atividades não, depois das metas e indicadores, né, que vocês vão estar. Aí é o contrário, né? A gente vai trabalhar com uma outra gramática, digamos assim, para ir sinalizando. Então a gente pode dar algum feedback sobre a própria redação do que vocês forem trazendo, mas uma maneira mais central e mais forte que a gente vai querer dar o feedback para vocês é dessa consistência, né, dessa organicidade, essa coerência das ações com aquilo que se quer alcançar e com o problema que precisa ser enfrentado. Tá? Falando assim é muito fácil, né? Mas, claro, mas é importante entender a lógica, né, gente? Claro que agora tem o trabalho é vocês, né, fazer, escrever, e não se preocupe assim, se, não sei se está legal. Vai ter o fórum de dúvidas, né, Henrique? Que a gente vai ficar atento também ali, outras coisas que vocês, não sei se você tem algum outro mecanismo de acesso, mas eu acho que é pelo fórum, né, para acessar a equipe de tutorias e tal, né? A gente tem um chat, né? Tem chat também, boa. Né? Enfim, tem esses mecanismos para vocês nos acessarem, né? No primeiro momento, a equipe de tutorias, se, né, Henrique e Marissa não derem conta, tá? Mas tem dado, né, nas outras edições. Eu posso entrar também, conversar com vocês, enfim, não tem nenhum problema, tá? Mas é muito isso agora, realmente, são 2 semanas, né? O Paulo mesmo estava sinalizando, né, o Rafael, né, estava sinalizando, é, é, é super rápido, tem que dar conta, já tem uma tarefa para domingo agora e tudo mais. Mas isso é escrever, é melhor escrever e depois, isso aqui melhora, isso aqui diminui, isso aqui não precisa, etc. Mas tem que estar escrito, né? Ou seja, e esse é o jeito, porque o projeto é isso, é um conjunto de ações, ali, de coisas que a gente tem que organizar, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Da Vanusa aqui, ó. Pensei nas denúncias sobre os lares dos idosos recentemente veiculadas pela mídia, maus tratos, irregularidades de funcionamento, certo? Tem que pensar, né, Vanusa, é um problema social. Eu acho que esses dados, as notícias, etc., são importantes. Talvez trazer, por exemplo, no município que tu atua, né, se tiver algum dado, algum cadastro, né, esses lares, né, são licenciados por quem, são fiscalizados por quem, né, alguma coisa sobre a legislação também que tá vinculada a isso e tudo mais, né? E aí sim, pode-se pensar, mas se tu vai falar a partir, por exemplo, do ente municipal, por exemplo, do Estado, etc., de algum órgão que vai fiscalizar, talvez seja um projeto para pensar uma forma de produzir uma fiscalização eficaz, né, que evite, né, ou que chegue nessas situações, Vanusa, antes de que elas aconteçam. Né? Então, tu pode apresentar a situação como uma situação que é de interesse público, evidentemente, né? Bueno, e aí pensar. Por isso que é importante o órgão, né, de onde vocês vão falar, quem é a organização proponente, o que ela pretende fazer, para delimitar também o tipo de ação que ela pode fazer. Se for o Estado, ela pode fiscalizar, né, com base no aparato legal que existir para cada situação, problema dada, né? Mas sim, é uma questão importante que pode ser enfrentada através de um projeto, né? Organizar uma forma de fiscalização, etc, etc. Dá sim. Bem, mais dúvidas, gente? Sobre a entrega, sobre a estrutura. Eu acho que sobre a entrega ali, eu acho que os detalhes de como escrever, o que está sendo esperado, eu acho que está bem detalhado ali no roteiro, mas também se vocês tiverem alguma dúvida, acionem a gente durante a semana, que a gente também atende vocês, não tem problema. E no mais é isso. Como ela é muito rápida, a gente é de fazer. Tem muita coisa mesmo de fazer. Tem esse momento agora das ideias que vocês podem, né, pensar um pouco de noite agora, né? Enfim, mas é isso, é de começar a escrever, colocar no papel, e todo momento tenho esse olhar crítico, né, de vocês mesmos. Olha, o que eu estou escrevendo aqui está coerente, faz sentido, uma coisa casa com outra, tal. Isso que é importante, achar esse nó. Quando vocês acharem esse nó, né, o trabalho de escrever, aí não é que seja menor, né, mas ele é o detalhe, é o desdobramento, ele é a consequência desse ponto que vocês encontrarem, né, de uma boa escolha, de um bom tema, né, que um projeto possa enfrentar, né, que as ações possam ser acompanhadas e mensuradas, né? Na segunda entrega, vocês vão apresentar quais são as metas, os indicadores para cada uma das ações, das atividades que vocês propuserem ali. E aí vai ficando claro, né, que dá para fazer também tanto o acompanhamento de ações enquanto elas são feitas,
né, quanto o resultado do ponto de vista da alteração mesmo, né? Então, por exemplo, a gente pode ter indicadores lá de execução. Ah, vou fazer 20 palestras nas escolas para né, para aumentar a conscientização ou vou fazer tantas distribuições de panfletos, né, na saída das escolas públicas, por exemplo, no caso da conscientização sobre a vacina, por exemplo, né? Então são indicadores de resultado. Ah, eu fiz todas as panfletagens, eu fiz todas as reuniões nas igrejas, nas escolas, etc., que estava proposta no projeto. Esses são indicadores que a gente diz assim, indicadores referentes ao monitoramento, né, da ação, ou seja, indicadores de processo, né, no trabalho, e tem indicadores de resultado, que é o ver, de fato, né, ao fim de um certo período, se a taxa de cobertura de vacinação, de fato, se moveu do percentual indesejável que estava para aquilo que foi estabelecido como meta. A gente pode estabelecer uma meta para o objetivo geral também, é isso. Minha meta é que tal situação seja erradicada em 12 meses, em 24, ou que em 24 meses a taxa tenha aumentado de tanto para tanto, né? Ou outra taxa de analfabetismo tenha diminuído, né, de tanto para tanto, enfim. Tá? A gente pode ter metas para os objetivos, mas eu acho que o nosso exercício não pede isso. A gente pede depois metas e indicadores só para as atividades, né? Mas isso pode ter no projeto também, não tem problema. Tá? Eu acho que da primeira etapa é isso, né, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Henrique, não sei se tu quer fazer alguma consideração também, alguma observação. Não, é só, pessoal, se quando a gente está disponível aí para vocês tirarem dúvida, né? É um trabalho um pouco diferente do que a gente já fazia, né? Então, eu acho que seria bom começar desde já, assim. Eu vou mandar uma mensagem para todo mundo falando isso, assim, dando um aviso. E, enfim, enfim, eu e a Marissa, assim, também, a gente pesquisa muito parecido com uma pesquisa, né? Então, a gente tem É muito, muito parecido, né? uma pesquisa, então a gente tem já um pouco de. A gente tem experiência, que a gente faz no caso, né? Então, qualquer coisa pode me mandar uma dúvida aí, mas não deixa de perguntar e também não deixa para a última hora, assim. Só esse recado mesmo. Isso. É, eu acho que vale mandar um e-mail assim, com recados, tá? Sinalizar já tiver a gravação, que aí o pessoal pode acessar, quem não conseguiu estar online, acessa depois Isso me e tira. preocupa, Henrique, que é a tua área. Tua avaliação vai ser a régua lá em cima. Não. É que na pesquisa é bem isso que o Henrique diz, né? Se ele não define bem o problema de pesquisa, a tese dele fica um caos, né? É isso. E a mesma coisa no projeto, você tem que definir bem recortadinho, pontual, etc., o que você vai enfrentar com o projeto, e aí vai. Aí depois é isso, é buscar as fontes, é estudar, tá tranquilo, né? Mas esse ponto de decisão, assim, de recorte é importante. Eu acho até que, à medida que vocês definirem, né, a situação, até uma redação provisória para o objetivo geral. Eu não sei como é que é o costume, Henrique, mas eu acho que o pessoal vai até postar no fórum, ali a gente pode ir olhando, dando algum feedback, etc. Porque eu acho que essa parte é importante estar bem fechadinha. Tanto bem organizada, encapsulada, aí depois é escrever mesmo, tranquilo. Sim. Na verdade, a gente pode botar no fórum também, né, no chat ali, se der no fórum até para os outros colegas verem também, né? Isso, Seria interessante isso, é mesmo. legal. Uhum. Às vezes, ver a ideia do colega é legal, porque a gente também, né? Não que vai fazer a mesma, né? Mas ajuda a entender um pouco como é que a gente encapsula, né? Uma questão que a gente tem interesse de trabalhar, que tem curiosidade de trabalhar, que tem conhecimento, familiaridade para trabalhar, ajuda a pensar como é que redige isso, assim, para ficar uma situação factível, né? E organizada para o exercício de projeto que a gente faz na disciplina, né? Eu acho que Sim, é isso. isso aí. E se vocês se entregarem antes, a gente consegue dar o feedback antes também, né? Para o segundo momento, né? Que é o mais importante, na verdade, né? Porque Isso, a para já gente tem, aproveitar. Já a gente tem um aproveitou. momento para vocês fazerem as alterações, assim. Uhum. É isso. Tá bem, gente? Então vamos lá, uma boa jornada para nós, então, 2 semanas bem intensivas, não deixe de acessar a gente, que a gente está aqui para essa missão, tá bom, gente? Um bom trabalho, então, a todas e todos, boa noite também. Boa noite. Muito obrigada.